julho de 2025 e ainda hoje as mulheres pagam mais impostos do que os homens. Isso é uma grande loucura e eu gostaria que não fosse verdade. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre isso e como que isso acontece. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Carol Davi, eu sou empresária contábil e advogada e todo o meu conhecimento sempre foi utilizado para auxiliar empresários e empresárias no crescimento do negócio de vocês. Então, eu tive conhecimento dentro de um escritório contábil a partir dos meus 18 anos de idade, quando eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Então, eu tive a oportunidade desse trabalho e eu passei ali por diversas áreas dentro do escritório. Então, na parte da escrituração contábil, desde a parte mais simples, que é a escrituração de livro-caixa, separação de documentos. Então, receber aquele monte de documento dos clientes, separar, ver o que vai escrever, fazer todo o controle. Departamento pessoal, fiquei mais de 22 anos com toda a parte do departamento pessoal, fazendo depois consultoria, tudo sempre para evitar que a gente chegue lá num processo trabalhista, num processo civil, enfim, criminal, o que seja. Então, meu conhecimento é esse. Quando eu me formei no direito, passei na OAB, fui me especializar na área do direito civil, trabalhista e previdenciário, sempre com o objetivo de trazer mais conhecimento para o meu trabalho e entregar o melhor para os nossos clientes, que nós temos então a Constec Contabilidade. Muito bem. E o que a gente observa? A maioria das empresas sempre foram ali administradas por homens. Muito curioso isso, já que nós mulheres somos a maioria aqui no nosso planeta. Mas eu confesso que é só de poucos anos para cá, eu diria que de 4 ou 5 anos para cá, que isso começou a me chamar a atenção. Quando eu estive mais à frente, então, de alguns atendimentos de diagnóstico, de estratégia de crescimento, de estratégia de abertura de empresa, quando eu passei a pessoalmente atender mais mulheres, que eu me deparei com essa situação muito curiosa. O que acontece que, apesar de sermos a maioria, apesar da maior quantidade de empresas abertas, como o MEI, serem de mulheres, por que elas pagam mais ou ficam mais na informalidade? Bem, eu descobri que nada mais é do que uma questão cultural. Os homens há muitos anos estão numa posição de comando, de direção, de gerência, de cargos no corporativo muito importante, e isso se estende também para a área empresarial. Então, o homem ele foi, de certa forma, educado para tomar a frente, para tomar decisões, para questionar imposições ou ser aquele que vai decidir sobre uma sugestão dada para um negócio. E a mulher sempre foi protegida. Gente, quando eu falo sempre foi protegida, eu estou pegando uma parte da história, tá? Então, numa parte da história, numa parte das realidades, a mulher foi protegida no sentido de você não precisa saber disso. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Quem vai, eu vejo daqui para você, eu decido isso para você, eu interpreto isso para você. E nessa proteção, nós fomos permitindo também que as pessoas decidissem por nós, por entender que aquilo não era algo que a gente precisasse ver. Então, dinheiro não é para você, contrato não é para você, essa preocupação não é para você. E aí, o tempo foi passando e nós acabamos nos habituando culturalmente, como uma forma mais global de nos ver, a não sermos as pessoas que vão tomar a decisão. Portanto, pasmem, as pessoas têm medo de fazer uma pergunta diretamente para a contadora, diretamente para o contador, então para a contabilidade em si, diretamente para sua advogado ou advogado. E aí a gente tem uma inversão, uma coisa muito maluca que acontece. Então vamos supor, eu tenho uma empresa. Ao invés de eu marcar uma consultoria, assim como eu vou e marco uma consulta com um médico, uma consulta, um agendamento com um arquiteto, um agendamento, enfim, com os mais diversos profissionais, ao invés de eu esclarecer minha dúvida direto com a minha contadora, eu vou e pergunto para uma amiga, para um vizinho, para um parente, sem que ele realmente conheça os detalhes do meu negócio. E aí eu me satisfaço com essa informação.
E o que acontece? Muitas mulheres desinformadas que acabam pagando mais impostos do que deveriam ou que acabam lucrando menos do que poderiam, ou tendo negócios, tendo um CNPJ, tendo uma empresa totalmente irregular. Gente, e não apenas isso, a quantidade de atendimentos que nós fazemos de regularização por débitos é gigante. Bem, vou começar falando aqui de uma forma de regularização que vocês adoram, que é o MEI. O MEI, gente, foi criado em 2008. Nós estamos em 2025. Então, há muito tempo foi criado o MEI. E o objetivo dele era justamente possibilitar que os pequenos negócios, pessoas que atuam sozinho, que não tinham uma proteção previdenciária, que essas pessoas pudessem regularizar o seu negócio e garantir uma aposentadoria no futuro. Esse era o objetivo. No começo, durante os primeiros anos, tudo ficou muito confuso e hoje a gente saiu do confuso para estar algo totalmente solto, que ninguém sabe o que significa. Bem, o MEI é um tipo jurídico empresário onde o patrimônio, as dívidas e as obrigações da empresa se confundem com a da empresária. Então, tudo que afeta o meu CNPJ afeta também o meu CPF. Quais são as vantagens de quem pode abrir o MEI? Bem, todas essas que vocês conhecem. É o recolhimento fixo mensal, você poder emitir nota sem que aquilo afete seu faturamento, é você poder faturar 81 mil no ano e o seu tributo não variar conforme o seu recebimento, é você praticamente não ter obrigação nenhuma, além de manter os documentos mensais e de fazer uma declaração anual, ou seja, é algo muito bom para quem está começando. Quais são os riscos e cuidados? Bem, o MEI, a partir do momento que a gente opta por ele, eu estou aceitando algumas obrigações que a legislação prevê. Então, ela prevê que eu tenho que ter um controle mensal de todos os meus recebimentos, que eu tenho que efetuar o pagamento, mesmo que eu não tiver recebido nada, eu tenho que pagar a guia mensal e fazer uma declaração anual. Mas vamos lá, pessoal, isso é para quem está começando. E, infelizmente, muitas de nós acabam se apegando a isso como se fosse a melhor coisa da vida. Não posso faturar mais, não posso lucrar mais, eu não posso crescer porque eu sou MEI. E aí, quando você cresce e permanece nele, você fica naquela situação de irregularidade. Você passa a ter um negócio que a qualquer momento pode ser questionado. Algumas prefeituras já há bastante tempo fiscalizam os MEIs. Por quê? Porque elas estão deixando de receber o tributo por aquilo, então elas fiscalizam mesmo. Outras prefeituras ainda não chegaram nesse ponto. Bem, o fato de ter uma fiscalização ou não deveria nortear o nosso negócio, porque o nosso objetivo deveria ser crescer, né? Deveria ser lucrar, ter o retorno do nosso trabalho. Enfim, então, uma das coisas que acontece é essa mulher ficar como MEI ad eterno, segurando o próprio crescimento. Quando isso acontece, tá? Quando é o fato que realmente o negócio dela está crescendo e prosperando. Bem, e aí, nessa situação de nós permitirmos que alguém decida por nós, a gente acaba desconhecendo as formas de abertura de empresa, o que é mais vantajoso, o que não é. A mulher vai lá e não tem coragem de contratar a própria contabilidade, ela pede para o pai, para o irmão, para o marido contratar o contador que ele conhece, que ele confia para cuidar da empresa dela. E aí eu atendo essa mulher e ela vem assim, né, gente, depois que ela juntou todas as forças e coragem possível, ela chega até nós e fala assim, olha, é porque agora eu quero tomar conta do meu negócio. Maravilha, tal. Você tem tal informação da sua empresa, tal informação que ela não tem. Ela não sabe por que emite nota ou por que não emite. Ela não sabe qual é a senha, ela não sabe como é nada feito, ela não sabe a tributação, não sabe nada. E aí a gente pega essa mulher e conduz ela no conhecimento, mostrando que a contadora, a contabilidade, é quem vai cumprir as obrigações perante
os órgãos governamentais, estão perante a Receita Federal, perante o Estado, perante a Prefeitura. Nós aqui somos esse intermediário entre você, empresária, e os órgãos. Porém, a informação é sua. Você precisa ter esse conhecimento para você crescer. A contabilidade vai fazer sempre o melhor trabalho dela, o melhor para sua empresa. Só que você tem que estar empoderada disso. E como que a gente consegue trazer esse poder e esse conhecimento para essa mulher? Tratando ela com respeito, tratando ela como uma profissional, dando as instruções, sendo o mais clara possível e mostrando sem todas as obrigações. Então, não existe um mundo perfeito. Ter uma pessoa jurídica, que é uma empresa, significa que você, vamos supor, eu, Carol, que abriu uma empresa, eu sou uma pessoa. A empresa é outra pessoa. Eu sou a pessoa física, a empresa é a pessoa jurídica. Então, eu, Carol, criei essa pessoa aqui. E eu tenho que cuidar dela para que ela cresça saudável, para que ela não falte nada a ela, para que ela esteja sempre dentro da regularidade. E aí eu vou cuidar fazendo com que ela cresça, prestando meu serviço e com uma contabilidade me auxiliando aqui. A contabilidade tem que ser sua parceira, tem que ser aquela para quem você vai ligar e ser o mais sincero possível. Porque uma das piores coisas que tem pra gente fazer é mentir pro contador. Porque, gente, vocês podem se colocar numa enrascada muito maluca. E nenhum de nós quer isso, né? Nenhuma de nós quer isso. Tá bom, Carol. Mas e se eu tiver ainda naquela situação que eu não tenho ainda nem coragem? Por exemplo, eu tô aqui assistindo seu vídeo, tô vendo que isso é legal, que você tem conhecimento, que você também é mulher assim como eu, mas eu não tenho ainda coragem nem de te chamar no WhatsApp pra falar nada. O que eu faço? Bem, situação ideal. Situação ideal. Antes mesmo de abrir a sua empresa, você já contratar a contabilidade para fazer toda a estratégia do seu negócio com o seu conhecimento e com o seu consentimento. Onde você entende o que a contabilidade vai fazer, por que aquilo está sendo feito e verifica se aquilo é o que você quer, se é o melhor para você. Então, contratar a contabilidade para o serviço mensal seria o ponto principal. Mas, se você ainda não está nesse momento, se você ainda não tem uma empresa, sugiro contratar um serviço de diagnóstico. Se você ainda está atuando como pessoa física, contrate uma sessão diagnóstica, que é uma consulta, assim como se você fosse ao médico, e ali você vai expor todas as suas dores, todas as suas situações, ou você vai no médico para dizer, olha, eu gostaria de tal coisa, de ter tal objetivo estético, por exemplo, ou de saúde, eu quero tal coisa. Assim, é uma consulta com a sua contadora. Então, uma sessão estratégica, uma sessão de diagnóstico. Não estou ainda nesse momento. Então, você precisa ter uma assistente para que você possa, de onde você estiver, fazer tudo o que você precisar, tirar todas as suas dúvidas, já que você ainda não tem a coragem de perguntar para ninguém, ou se você é uma mulher que, assim como eu, quer ter autonomia para perguntar o que quiser, a hora que quiser, sem que ninguém saiba das minhas dúvidas, então eu preparei uma coisa para vocês. Para nós, né? Preparei uma assistente treinada por mim. Lembrando que eu sou empresária há 25 anos, sou advogada com inúmeras especializações e eu preparei uma assistente que tem todo o meu conhecimento e o conhecimento da legislação para te ajudar. E como funciona isso? Mesmo que você nunca tenha acessado uma inteligência artificial, mesmo que você esteja iniciando o seu negócio, mesmo que você ainda nem saiba o que você tem que perguntar, essa assistente treinada por mim vai te auxiliar. Então você pode ali colocar toda a sua situação, colocar todo o seu faturamento, seus medos, suas vontades, seus objetivos, tudo o que você quer e ela vai te responder. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essas 3 opções para que você, mulher, decida o que você quer fazer, da forma como você quer saber. Só te peço, não vamos mais pagar impostos a mais do que o devido. Não vamos mais procrastinar o nosso crescimento.
não vamos mais delegar para outras pessoas a decisão sobre o nosso negócio. Agora, se você é homem, está aqui nesse vídeo, quero dizer que você também é muito bem-vindo, que todas as ferramentas e esses serviços também são prestados para os homens. É que aqui a nossa conversa hoje era para mulher, mas fique à vontade, aqui na descrição nós nos vemos em qualquer uma das situações que você escolheu. Descobri porque muitas mulheres pagam mais impostos do que os homens. Porque a maioria abre o negócio na coragem, cresce no faturamento. Só que a estrutura muitas vezes é mantida como CPF. Então, se a gente pegar, por exemplo, psicólogas, arquitetas, terapeutas, ou elas abrem um MEI incorretamente, ou vão para o Simples Nacional sem entender a estrutura, sem entender a estratégia tributária, que pode fazer com que elas paguem muito mais imposto do que deveriam. Enquanto a gente ainda tem culturalmente o homem questionando, indo atrás da estratégia mesmo antes de abrir a empresa. E é um medo de questionar que paralisa ainda muitas mulheres. Hoje, atendendo sessões de diagnóstico, de destrave de negócio, eu vejo que a gente consegue ter uma economia de 20, 30, até 40% dentro da legalidade, sem aquele famoso jeitinho brasileiro. Se essa é a sua situação, ou se você conhece uma empresária que esteja passando por esse medo ou por falta de conhecimento, me manda uma mensagem que a gente agenda uma sessão diagnóstica para destravar o seu negócio.